Ele já foi comparado aos maiores gênios dos mangás. Foi comparado a Go Nagai, o criador de Devilman, e Junji Ito, o criador de Tomie e várias outras grandes histórias de terror. Ele é Tatsuki Fujimoto, um dos maiores gênios da nossa geração e provavelmente o melhor dela. Ele é criador de Fire Punch e Chainsaw Man, dois fenômenos comercialmente falando e também artisticamente falando, que já venderam milhões e milhões de cópias. Atualmente tem 12 milhões de cópias de Chainsaw Man circulando pelo mundo no último censo que eu olhei. E ele também é criador de outras obras como Look Back, uma espécie de autobiografia em forma de mangá, onde ele escreve sobre ele, mas utilizando outros personagens, e Goodbye Eri, que também fala muito dele e de suas ambições. Goodbye Eri é seu trabalho mais recente, que ele fez ali em meio à produção da parte 2 de Chainsaw Man, que será lançada esse ano, e o final da primeira parte. Ele fez essa história meio que para dar talvez ali uma brisa, ali um ar fresco para os seus fãs e leitores, e também para ele mesmo, para desacelerar um pouco do ritmo frenético que Chainsaw Man estava tendo no seu final. Goodbye Eri é um mangá onde ele expõe o seu amor pela indústria de cinemas e sua vontade de transcender o mundo dos mangás. Tatsuki Fujimoto, ele é um autor que, diferente da maioria, ele não segue muito as trends e o estilo que está ali agradando a galera no momento. Ele acha um jeito de colocar o que ele gosta dentro daquilo, como ele fez com Chainsaw Man. Os mangás que estavam em alta na época que Chainsaw Man começou a ser publicado eram Boku no Hero, Berserk, como sempre, One Punch Man, One Piece e alguns outros também estavam surgindo, Jujutsu Kaisen, que inclusive foi muito comparado a Chainsaw Man. Alguns personagens como o Gojo, às vezes são feitos paralelos com a Makima, a Nobara junto com o Denji, enfim. E o que o Tatsuki Fujimoto fez que o faz ser comparado ao Go Nagai e o Junji Ito? O Go Nagai apareceu do mesmo jeito. A gente tinha Hokuto no Ken e outros shounens fazendo sucesso lá nos anos 70 e 80. E o que ele fez? Ele lançou Devilman, que era totalmente diferente deles, mas que se incluiu neles por ser tão diferente, tão excêntrico, tão violento, e tendo uma mensagem tão profunda por trás dele, que acabou ganhando a popularidade das pessoas, ele ganhou o público. Que é o mesmo caso de Chainsaw Man, uma história pesada, mas com muitos fundos da sociedade atual lá, e do porquê a nossa sociedade pode-se dizer que falhou, né? O que as pessoas de hoje são, na verdade, são apenas máscaras que elas usam para se encaixar na sociedade, e quando na verdade dentro elas são uma coisa totalmente diferente. Para dar um contexto, o Chainsaw Man, ele teve muitas inspirações no Devilman, que é um mangá feito pelo Go Nagai, que eu pretendo até trazer vídeo aqui no canal, que é também um dos maiores gênios ao lado ali de Junji Ito, Osamu Tezuka e vários outros. Esse mangá do Devilman, ele fala de como o poder funciona e de que quem controla a violência controla a sociedade. E que como os humanos nunca estiveram afim de nada de bem maior, nem nada, eles só estão defendendo seus interesses. E quem conta a história são os vencedores, porque o mangá falava muito do ataque que houve lá na Segunda Guerra ao Japão, e também falava sobre a Guerra Fria, né, e a tensão de uma possível Terceira Guerra. E é um mangá que, apesar de ser muito antigo, ele ainda é muito atual. E o Chainsaw Man, ele vem no mesmo viés. Ele não fala tanto no lado da sociedade como algo grande, mas sim mais nas interações pequenas, os interesses nas amizades, interesses no trabalho e outras coisas. Então isso mostra o quanto o Tatsuki Fujimoto é versátil e inteligente, porque ele consegue trazer problemas dele mesmo. Ele fala de seus problemas com relacionamento, problemas com os pais, bullying, histórias bizarras da vida dele, e ele traz isso dentro do Chainsaw Man, dentro do Look Back, do Goodbye Eri e de vários outros one-shots dele, e também do mangá Look Back, que acho que é o mangá mais provavelmente o mais pessoal que ele já fez, porque fala muito dele, e eu recomendo muito que vocês leiam. O Tatsuki Fujimoto, ele é um cara que tem muitas e muitas histórias assim que você ficaria de queixo caído se você ouvisse, como por exemplo a vez que ele comeu o peixe morto dele só para não falar para namorado o que aconteceu com o peixe. E o que acontece é que o Tatsuki, ele sempre gostou de ter um relacionamento onde ele era manipulado. Como assim manipulado? Ele não gostava de se relacionar com pessoas que eram, digamos assim, iguais ou inferiores a ele. Ele não queria namorar uma pessoa que pensava como ele, uma pessoa que tinha o mesmo temperamento dele. Ele queria alguém que fosse mais agressiva, mais dominadora e que realmente mandasse nele, e que ele tivesse medo de discordar dela. O cara é meio maluco, mas dizem que todo gênio é meio maluco mesmo, então a gente passa um pano pra ele. E por causa disso, a gente vê personagens como a Makima e como a mãe do protagonista de Goodbye Eri, né, que é uma mãe que ela é possessiva, tal, trata mal o filho e o pai, inclusive a mãe do cara que está na cama para morrer de doença, ela está com a doença terminal, ela ainda assim amaldiçoou o filho, disse que ele era um moleque inútil que não fazia o que ela mandava.
E o Tatsuki, ele escreve essas personagens e elas acabam ganhando público pelo jeito como eles escrevem. É só você ver como a Makima é a sua personagem favorita e ela acabou virando a mais famosa, né? A gente vê outros mangakas que têm seus personagens favoritos dentro da obra, mas eles acabam não virando os mais famosos. Eles são os favoritos lá do autor, mas às vezes os fãs até torcem a cara para ele, né? E o Tatsuki não. O Tatsuki, ele fez a Makima e ele pensou, inclusive, ele fala em entrevistas que ela não seria um fenômeno muito grande e tal, mas cara, é só você ver, tem gente que nunca viu Chainsaw Man, mas já viu uma fanart da Makima, um rentão, ou até um meme dela por aí, mesmo sem nunca ter tocado no mangá de Chainsaw Man, porque ela é realmente uma personagem muito apelativa, né? Você tem curiosidade de entender o que ela é. Além dela ser uma vilã muito bem escrita, ela tem toques pessoais incríveis, porque ela é meio que pintada como um demônio encarnado, né, como uma mulher ruim e tal, que realmente é a causadora de tudo de ruim no mundo, quem lê o mangá vai entender, mas a gente tem cenas que dão um aspecto, digamos assim, humano para ela, como por exemplo a grande cena onde ela vai no cinema com o Denji e ela chora vendo um filme com ele, e nessa hora o Denji meio que começa a gostar dela e tal, mas tudo isso tem a ver com a manipulação dela. E o jeito como ela manipula todos, né? Inclusive tem uma grande semelhança no Goodbye Eri e no Chainsaw Man nessas duas cenas, que é quando o Denji diz que mesmo que ele tenha perdido tudo e tal, ser o cachorro da Makima, ser mandado por ela, não é tão ruim. E é a mesma coisa que o filho diz em Goodbye Eri para sua mãe, que é uma péssima pessoa que está em morte terminal, e que ele diz, mesmo que ela seja tão ruim assim, ser dela vale a pena. Então assim, ele traz muito esse senso dele, que ele percebe que ele é assim, que ele gosta de ser uma posse, que ele gosta de ser dominado pelas outras pessoas, que pra gente é até meio estranho, né? Especialmente pela nossa cultura, a gente não consegue entender uma pessoa que gosta de ser possuída, né? A gente aqui tem muito um senso de independência, de relacionamento tóxico, essas coisas, mas acho que o relacionamento mais tóxico do mundo é um sonho pro Tatsuki, pelo que ele fala, né? E outra coisa também que ele traz é que lá no Japão a cultura da morte é muito, muito séria. Lá eles não brincam com a morte e é muito difícil você ver alguém brincar. A gente vê até em filmes como, por exemplo, o Ringo, que é o chamado lá, a versão original, que eu já falei aqui no canal e provavelmente eu vou deixar aí no card algum vídeo sobre. A gente vê que quando morre um parente, eles literalmente dedicam uma parte da casa para fazer um altar para a memória daquela pessoa. Eles recebem, se não me engano, uma quantidade absurda de dias, que agora eu não vou lembrar o número, também não vou falar para não errar, mas eles têm um tempo muito grande para poder ficar de luto nos trabalhos, nas escolas. É muito difícil assim, eles esquecerem a morte, não é aquela coisa tipo, como acaba sendo mais ou menos no resto do mundo, que a pessoa morreu, dá 3 dias, todo mundo esqueceu, segue a vida. Lá no Japão eles realmente levam um luto muito a sério. E o que o Goodbye Eri faz é brincar com a morte. O Chainsaw Man também brinca com a morte. E o Tatsuki, ele mata personagens sem você esperar, ele tem uma coragem que muitos autores não têm, né, de matar realmente os personagens, porque lá a morte é algo muito pesado e é muito difícil para o japonês falar de morte. Enquanto o Tatsuki, ele vem para quebrar todos esses paradigmas, né? Ele é muito fora da curva. E ele no Goodbye Eri, depois da mãe ter essa cena com o filho na cama, que ela tá morrendo e tal, ligada aos aparelhos, o filho dela simplesmente explode o hospital com ela dentro e sai correndo, se despedindo da mãe. Então assim, é um mangá que ele realmente choca, especialmente a audiência japonesa, né? E faz com que ele acabe sendo um sucesso. E esse mangá dele tem um outro traço muito interessante, que é o jeito como o mangá foi desenhado. Se você colocar esse mangá em painéis assim e acelerar eles, parece que você está assistindo um filme, porque o tamanho dos quadros é semelhante à proporção de tela do cinema, tá ligado? Enfim, o que mostra o quanto o Tatsuki ele tem vontade de produzir filmes também, além de mangás. Ele já falou várias vezes que a dica dele para quem é iniciante é que dê um jeito de conseguir um contrato com a Netflix. Ou seja, ele também tem essa vontade, ele deixou ali subentendido que uma das vantagens dele é transcender o estilo, né? Ele transcendeu a indústria de mangás, porque apesar dele gostar muito de fazer em mangás, ele já até colocou isso em outros mangás dele, como por exemplo Look Back, onde ele coloca um mangaka falando, né? Primeiro de tudo, eu não gosto de fazer mangá, eu gosto de contar histórias e eu quero que as pessoas vejam minhas histórias. Então provavelmente é o mesmo caso do Tatsuki, por mais que ele seja um ótimo mangaka, talvez ele só seja um mangaka porque esse foi o jeito que ele achou, o jeito mais fácil que ele achou de produzir suas obras sem censura, já que ele pode fazer tudo o que ele quiser e ele só precisa agora da aprovação do editor dele. E como ele é um fenômeno comercial, nenhuma revista vai negar ele, né? Então depois de ele conseguir um grande sucesso com Fire Punch, o Chainsaw Man era a progressão natural dele, era o próximo nível que ele podia alcançar.
Então, nos mangás ele tem uma liberdade muito maior, porque como vocês sabem, filmes, animes, eles são um pouco mais capados nisso de censura do que os mangás. Você pode ver pelas adaptações de Devilman, Berserk e outros animes e mangás como Hellsing também. Você vê que por mais que eles sejam muito violentos, as versões que vão para a TV, elas têm alguns cortes. No Blu-ray, nas versões para home video, elas geralmente são um pouco mais liberais. Mas quando é para passar na TV nas grandes telas, a gente sabe que a censura é um pouquinho pesada. Se eles não chegarem a cortar coisas, eles vão tacar um mais 18, selo maduro. Lá no Japão eles têm censuras absurdas que passam dos 20 anos. Então, realmente é meio difícil você conseguir fazer esse tipo de trabalho por lá. Então, pro Tatsuki foi mais fácil fazer um mangá, porque ele não precisa lidar com tantos executivos. Ele já tem o domínio, porque como ele vende, né? Quem é que vai dizer não pro que dá dinheiro? É só ver o Suehiro Maru, que eu já falei aqui também, e também vai ter vídeo no card, que é um mangaka que só desenha coisa realmente grotesca, nojenta e repulsiva. Se você ver as obras do Suehiro Maru, você vai ver que ele fala das piores coisas do ser humano. Mas o que acontece é que como ele vende muito e ele é um cara artisticamente aclamado, ninguém se nega a expor as obras dele, visto que já houveram 2 tentativas de fazer filme do Midori, né? Então, basicamente, esse foi o jeito mais fácil que o Tatsuki achou de estar juntando aí as suas ideias e lançando elas. Então vocês podem esperar que assim que ele acabar a parte 2 do Chainsaw Man, eu tenho minha aposta de que ele provavelmente vai começar a tentar produzir alguma coisa, seja um curta-metragem ou algo assim, mas ele vai tentar fazer algo na indústria do cinema também, fora dos mangás. E é isso, pessoal, agora a gente só pode esperar e vamos torcer para esses filmes do Tatsuki virem logo. Eu espero que vocês tenham gostado, peço que vocês deixem o like, comentem aqui sugestão de outros mangakas que trazem obras brutais que vocês querem ver por aqui. Deixe também uma sugestão de jogo pra gente jogar nas nossas lives aos sábados. E é isso, se você é novo por aqui, se inscreva, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. À noite quero com você estar. Essa noite eu quero vir mostrar. Santifica.